Estou voltando à escrita de um texto sobre o papel das religiões no processo político em nosso país nas eleições, desde a de 2014 até esta de 2022. É inegável que temas de cunho religioso foram incessantemente pautados em todos os processos eleitorais, desde o início do processo de radicalização do golpe jurídico parlamentar midiático contra o povo brasileiro. Este processo não é uma exclusividade do Brasil. Na realidade, o crescimento de pautas de caráter religioso se tornou constante em várias regiões do planeta, especialmente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Se olharmos de perto esse fenômeno, veremos que as pautas de cunho religioso, em sua maioria, estão ligadas à defesa da família tradicional capitalista, do patriotismo exacerbado, dos valores morais da sociedade burguesa, de soberania racial caucasiana, de um cristianismo fundamentalista, belicoso e autoritário sobre a sociedade. Uma descrição perfeita do que logo ali, no início do século XX, ficou conhecido como fascismo e nazismo, e foram responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Só para contextualizar historicamente, o nazifascismo surge na Europa Ocidental, exatamente durante uma profunda crise do capitalismo, em dois países que foram derrotados na Primeira Guerra Mundial, e suas ideias chegaram muito rapidamente às camadas mais vulneráveis da sociedade. Agora ele retorna ao cenário político mundial, exatamente nas primeiras décadas do século XXI, em meio a uma profunda crise estrutural do modo de produção capitalista, que está em curso desde 1999 e ainda sem solução. Assim como no início do século XX, o nazifascismo não é um acontecimento histórico factual, é um projeto de manutenção do poder da classe dirigente do sistema capitalista, a burguesia, sobre o planeta, sobre a classe que vive do trabalho. Também como no início do século passado, o grande investidor nessa cultura de morte sobre o mundo é os Estados Unidos da América. Aí alguns desavisados podem perguntar: o que os norte-americanos ganham em estimular o fascismo pelo mundo novamente? Assim como no século XX, espalhar o caos para depois agir como polícia do mundo vai dar aos Estados Unidos a condição de país politicamente e economicamente dominante novamente no mundo. Condição que, neste momento da história, a maior economia global está perdendo, em função do crescimento de economias como a China, do poder bélico da Rússia e do fortalecimento de forças políticas antagônicas à hegemonia norte-americana sobre a América Latina. A diferença deste momento para o início do século XX é que os norte-americanos passaram a usar outras armas, senão o seu poderio bélico, para conquistar ou reconquistar, manter sua hegemonia mundial. Desde a década de 1950 do século passado, a classe dirigente norte-americana já vislumbrava a religiosidade popular como ferramenta para a alienação da classe que vive do trabalho, tanto internamente, ou seja, dentro de suas próprias fronteiras, mas também para fora, sobretudo em países de terceiro mundo, como eram tratados os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, alinhados ao capitalismo ocidental no pós-Segunda Guerra Mundial. A aposta no fundamentalismo religioso de extrema-direita foi posta em prática com maior intensidade a partir dos anos 60 do século XX, quando os pastores pentecostais norte-americanos começaram a ser enviados para a América do Sul e países do continente africano, com a missão clara de apresentar um Deus do cristianismo que se confundisse com o padrão cultural estadunidense e vendesse para as populações pobres desses países a cultura imperialista dos Estados Unidos. Um Deus justo, capaz de, por conta de sua justiça, punir a quem não seguisse seus preceitos religiosos. Uma visão bem medieval de Deus. Um Deus que cobra do fiel, através da obrigatoriedade do pagamento do dízimo
Para lhe conceder uma graça divina, um Deus que impõe aos seus seguidores a aceitação de sua condição de pobreza aqui nesta vida, pois lhe promete salvação na vida após a morte. Um Deus que lhe impõe a não participação na história, na sociedade, nas lutas e dores deste mundo, pois este mundo real é só uma passagem para o mundo ideal após a morte. Um Deus que permite que apenas os pastores das muitas igrejas ganhem dinheiro por serem os escolhidos por Deus para guiar as ovelhas perdidas para o mundo ideal. Mas o pior é que esse modelo de fé ultrapassou as barreiras do protestantismo puritano norte-americano e passou a ser professado por setores do catolicismo conservador, setores do espiritismo, setores das religiões de matriz africana e todos os segmentos religiosos no Brasil e no mundo. É desta forma, utilizando-se da fé das pessoas socialmente vulneráveis, que o padrão religioso fundamentalista e fascistoide norte-americano se espalhou pelo planeta e ganhou seguidores em todo o mundo. Não é mera coincidência o fato de onde existe pobreza, há uma grande quantidade de igrejas pentecostais e neopentecostais aqui no Brasil. Esses segmentos fazem parte de um projeto de poder da burguesia financeira internacional. Elas se converteram numa importante ferramenta de alienação e ignorantização dos mais pobres de nossa sociedade. Esses segmentos criaram uma grande rede de solidariedade conservadora. A ideia dessa rede não é a emancipação do ser, mas sim de conservação do ser em seu estágio de subserviência à ordem dominante. Prometem uma nova vida no paraíso, enquanto aqui essas pessoas se conformam, tornam-se cordatas com sua condição de empobrecimento e opressão. Situação confortável para os donos do poder. Esses segmentos religiosos funcionam como uma confraria, onde buscam todos os meios para fidelizar os fiéis e ampliar o alcance de seus domínios, inclusive a chantagem, ameaçando com o fogo do inferno aqueles que não obedecerem a riscas determinações dos pastores. Só para completar, isso serve para os segmentos religiosos de caráter fundamentalista, logo, fascistas. Essa é a realidade religiosa e política deste momento histórico. A religiosidade popular dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, e até de países desenvolvidos como os Estados Unidos ou Inglaterra, sendo usada para alienar e idiotizar a maior quantidade de pessoas possível. Se olharmos de perto, em cada bairro das cidades onde a população é mais vulnerabilizada, os templos pentecostais e neopentecostais se multiplicam como gafanhotos, abocanhando todos e tudo que conseguem tragar. Isso faz parte do projeto de poder da burguesia financeira internacional, comandada pela burguesia norte-americana, para este início do século XXI. Há um projeto claro de disseminar esse tipo de religiosidade fundamentalista, de um cristianismo sem laço, raso, distante, muito distante mesmo da essência das primeiras comunidades cristãs, distantes da essência de Jesus Cristo. Paradoxal os ensinamentos do cristianismo serve para a expansão do neofascismo sobre. E o que é que tem surtido efeito? E temos uma sociedade totalmente influenciada por uma cultura de morte, violenta, preconceituosa, sofrendo de uma patologia social extremamente perigosa, nociva à sociedade, o bem viver. Quando a fé se transforma em social. Ensaio de João Paulo Pereira. Para quem sabe, João Paulo Pereira é professor, escritor, poeta, ensaísta, historiador, crônico, católico e militante político de esquerda. Estudou na UESP, Universidade Estadual do Sul da Bahia. Nasceu no dia 23 de junho de 1969, em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha e Dimitri Salles.
da Bahia. Casado com Miral Rodrigues. Gostou deste ensaio? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber notificações. 2 vídeos novos cursos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live no canal todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Política, espiritualidade, música, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto, misturado. Aberta. Obrigado pela força. Lá no primeiro, chega de analfabetismo político.